Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um especial São Joaninas do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Hoje começo eu, Lino Inocêncio, estou cá a dar o início a esta emissão, mas como sempre o habitual e o quase com cartão de passageiro frequente, André Vieira na parte técnica, e hoje em frente a mim, e como referi ontem, e os nossos ouvintes do Rádio Clube de Angra já devem estar familiarizados com a minha voz de Lino Inocêncio, quando eu venho à antena maioritariamente é para falar de desporto. Ora, hoje a modalidade desportiva de que vamos falar nesta primeira hora, nestes primeiros instantes desta transmissão, agora junta-se a mim também Diogo Andrade. Muito boa tarde, habitué também destas tardes aqui no Rádio Clube de Angra. Dizia eu, hoje temos a modalidade do futebol e connosco está Maurício Toledo, ele que é o presidente da direção da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, a quem eu agradeço mais uma vez a disponibilidade para estar aqui à frente dos microfones da Rádio Clube de Angra, a voz da Ilha Terceira. Olá, boa tarde, Lino. Boa tarde também a todos os ouvintes. É sempre um gosto estar aqui na Rádio Clube de Angra, numa rádio que tanto faz para promover o desporto e o futebol de uma maneira particular, e está aqui também em frente a ti, que és das pessoas que todos os teus dias lutas para que a gente tenha um desporto melhor e que tenha um futebol melhor. Das tuas opiniões, daquilo que achas que deve ser realmente o futuro do futebol. Obrigado pelas palavras, não faço mais do que a minha obrigação, ou seja, ser verdadeiro. Ora, Maurício Toledo, presidente da Associação, da direção da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo até ao próximo ano de 2024, e pelo aquilo que eu percebi, com possibilidade de continuar, mas não falaremos disso, falaremos daquilo que está a acontecer, daquilo que aconteceu. E acho que era interessante começarmos por projetos que são inovadores, inéditos, e a estrearem-se nesta associação ainda hoje, incluindo no programa desportivo das São Joaninas, que aliás, e puxando a brasa à minha sardinha, tirando o desporto deste programa, ficava um programa de 2 folhas, digo eu. O desporto realmente é uma componente muito importante e muito significativa nas São Joaninas, e neste caso das São Joaninas 2023. Falava eu que hoje às 10h30 no Campo Municipal de Angra do Heroísmo, mesmo aqui em frente a nós, aconteceu um projeto inovador e que está a realizar-se pela primeira vez, que se chama Walking Football. Explica-nos um pouco o que é este projeto, Maurício. Bem, o Walking Football é para maiores de 50 anos e tem como objetivo principal colocar toda a gente em movimento. Tem umas regras específicas, não se pode correr, é como o próprio nome indica, é walking, é andar, não se pode fazer carrinhos, há o mínimo de contacto possível, e como eu tinha referido, o principal objetivo é pôr os séniores maiores de 50 anos em movimento, e se for em contacto com uma bola e num campo de futebol, ainda melhor. Isto é um projeto que é a nível nacional. A Federação Portuguesa de Futebol pôs isto em prática em todas as associações. Sim, foi um esforço enorme, porque parte da Federação Portuguesa de Futebol, tem o alto patrocínio da Federação Portuguesa de Futebol. Neste próximo fim de semana irá realizar-se o encontro de todas as associações do país na cidade do futebol. O primeiro encontro do Walking Football. Vamos ter uma equipa que temos estado a treinar durante 3 ou 4 meses e que está preparadíssima para entrar nos portões da cidade de futebol e dignificar a Associação de Futebol de Angra e o desporto açoriano de uma maneira em geral. Nada melhor do que estrearem-se naquela excelente cidade do futebol. Aquilo é quase um país, não uma cidade. Diogo, estás à vontade também para intervires a qualquer momento. Eu, nestes primeiros instantes, e falando destes projetos pioneiros, e este Walking Football é um projeto muito interessante, porque é a questão de jogar futebol sem correr. Isso é um bocado, se calhar, complicado, porque acredito que são ex-atletas, se calhar maioritariamente, que praticaram futebol, e isso para eles deve-lhes fazer um bocado de confusão. Sim, temos lá pelo menos dois ex-atletas que eu tenha reconhecido logo à primeira vista, mas também é misto, portanto tem elementos masculinos e femininos, e torna-se realmente, se calhar a partir dos 50 anos já há muita gente que pede para não correr, portanto a andar tem sido, se calhar a melhor
melhor opção. E é um formato de quantos contra quantos? Eu, sinceramente, não estou muito por dentro, mas julgo que aqui seja 7 contra 7. Seja contra 7, exatamente. Temos feito aqui uns treinos, não conseguimos fazer nenhum jogo, não tínhamos elementos suficientes, temos feito só à base do treino. Também estão a dar a conhecer, exatamente, não é? Foi um projeto que foi implantado pela Federação Portuguesa de Futebol um bocadinho à pressa, mas que temos quase a certeza absoluta que no próximo ano estará em força nas associações todas e com vários núcleos, especialmente aqui na I3ª, Graciosa e São Jorge, espalhado pelas freguesias. Em força também está outro projeto da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, que é a Liga do Estabelecimento Prisional, e ainda bem há pouco tempo houve a distinção de um recluso por parte da Associação de Futebol, da Direção Regional do Desporto. Fala-me um pouco sobre este projeto também, que envolve infelizmente pessoas que não têm a sua liberdade no ativo. É verdade. Isto começa há cerca de 2-3 anos atrás, numa das visitas que fiz ao estabelecimento prisional, onde vi que era possível a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo implantar o futebol, nesse caso o futsal, no estabelecimento, e dá a oportunidade das pessoas que estão lá condicionadas, que estão lá a cumprir por alguma razão, alguma coisa que tenham feito no passado, a oportunidade de ter uma liga digna, ou seja, temos mesmo equipas, formamos lá também árbitros, conseguimos formar árbitros, eles próprios a que arbitram os seus jogos, sempre supervisionados com um árbitro da Associação Futebol de Angra. Nesse caso tem sido a Ana Sofia, tem sido a nossa representante mais assídua lá como árbitra no estabelecimento prisional, e tem corrido às mil maravilhas. Todos têm o seu equipamento, todos têm as suas condições mais ou menos necessárias e com a dignidade que é necessário para se poder praticar o futsal dentro do estabelecimento prisional. Eu ainda não fui lá, infelizmente, porque era um espaço que gostava de conhecer, mas acho que em termos de pavilhão tem um bom espaço para a prática do futsal. Sim, é um bom espaço, mas como tudo vai necessitando de algumas melhorias, porque isso é que uma grande parte dos pavilhões da região, se não tiverem a manutenção adequada, daqui a dias cai-nos a casa às costas, e portanto também necessita daquele rigorzinho de andar as coisas mais ou menos direitas para que se possa praticar dentro da dignidade que se precisa. Essa liga do estabelecimento profissional é a liga que pode haver depois algum contacto com equipas de outros locais? Sim, existe essa abertura. Existe essa abertura por parte da diretora do estabelecimento prisional, que conseguíamos fazer uma seleção de lá de dentro que permitisse jogar com uma equipa cá de fora, e tivemos já equipas que se disponibilizaram para ir. O caso Barbarense disponibilizou-se desde a primeira hora para poder participar no projeto, e quando fosse necessário competir conjuntamente com os reclusos, não havia qualquer tipo de entrave, e que estavam disponíveis para isso. Isso é um tipo de inclusão social. Exatamente. Que se faz aos reclusos, mas exatamente, por via desportiva. Sim, as associações de futebol, e nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol, têm que ter essa preocupação. Igualdade de género, inclusão social. Isso tem sido das maiores preocupações que nós temos, é aquilo que nós queremos, e é aquilo que queremos apostar cada vez mais para o futuro. Diogo? Já agora perguntava, Maurício, a Associação de Futebol de Angra, no ponto de vista, em anos passados, estava muito concentrada naquilo que é o futebol e o futsal, e atualmente, nos últimos anos, tem aberto o leque até à procura das pessoas, digo mesmo, não só as ligadas ao desporto, mas um pouco tudo. Isso é um paradigma que tem mudado também a forma de trabalhar da Associação de Futebol. Como é que tem sido implementar e divulgar perante as pessoas em si estes trabalhos, e depois todas estas iniciativas, não é? Não Sim. Só o Walking Football, esta parceria com o estabelecimento prisional, depois também o futebol feminino, por aí adiante. Nós temos como, a nossa direção tem como principal objetivo, além do futebol, do futsal, dos seus quadros competitivos, de ter cada vez melhores atletas, melhores treinadores, melhores árbitros. Temos essa preocupação, que é a inclusão e a igualdade de género, inclusão social e igualdade de género. O mundo, eu não vou agora estar aqui a fazer um discurso de como é que está, como é que devia ser, mas a verdade é que o mundo está-se a direcionar cada vez por uma forma mais, infelizmente, violenta. Cada vez estamos mais expostos a próprios comentários das redes sociais. Parece que cada vez socializa-se cada vez menos, e as pessoas apenas se baseiam nas redes sociais. E aquilo que nós tentamos fazer é abranger o maior e máximo público possível
através do futebol. E aí se passa pelas diversas iniciativas que nos vão passando para a cabeça. Ainda há coisa de 2 dias, estava-me a lembrar que estava na altura de, se calhar, adaptarmos o walking futebol, que é para maiores de 50 anos, mas também às pessoas com incapacidade motora, que é possível. E é isso que nós também vamos trabalhar já na próxima época, é tentar, junto dos vários centros que existem, de pessoas com incapacidade motora, e às vezes mesmo com incapacidade a nível mental, e tentar que o futebol seja o mote social de toda a gente se poder relacionar e de a gente estar todos bem uns com os outros, como estávamos no passado. Porque a verdade é que, da maneira que as coisas vão, acho que não vão no caminho certo, e as pessoas têm que começar a socializar-se mais uns com os outros, e a ajuda ao próximo começa a ser cada vez mais precisa. É isso que nós também, na Associação de Futebol, que temos os meios para isso, temos o pessoal para isso, e é isso que queremos fazer. O futebol é uma modalidade que, a meu ver, puxando a brasa à minha sardinha, é a minha modalidade, é uma modalidade que cada vez tem procurado mais isso que acabaste de falar. Cada vez abranger um maior número de pessoas, adaptar-se aos tempos modernos e, obviamente, que as associações tendo como sede-mãe a Federação Portuguesa de Futebol, obviamente são os tentáculos desse polvo. O futebol feminino tem sido uma verdadeira aposta. Ainda hoje, julgo eu, está a partir para o primeiro campeonato do mundo da seleção feminina de futebol. Para um jogo particular, mas em preparação já para a primeira participação de uma seleção portuguesa num campeonato do mundo de futebol feminino. Exatamente. Na Ilha Terceira, na Ilha Terceira de São Jorge e da Graciosa, e para quem nos está a ouvir e não esteja muito por dentro desta matéria, a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo engloba 3 ilhas, São Jorge, Terceira e Graciosa, e além disso também a Federação Portuguesa de Futebol, com as suas associações, engloba dentro do futebol 3 modalidades: o futebol propriamente dito, o futsal e o futebol de praia. O futebol feminino, em particular, tem sido uma vertente que tem vindo em crescimento, com resultados vistos em termos nacionais, em termos regionais e em termos das 3 ilhas sob a égide da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Também tem sido notório um crescimento, ainda mais depois de há pouco tempo ter-se realizado na Ilha da Graciosa, mais concretamente no campo do Sporting Clube da Guadalupe, um torneio de futebol feminino, onde o próprio presidente da Federação, o Sr. Fernando Gomes, esteve presente. Isso é sinal de reconhecimento também pelo trabalho que está a ser feito no género feminino no futebol por esta associação. Exato, tem sido um esforço enorme, tem sido uma aposta mesmo deliberada no futebol feminino, mas também temos que reconhecer, não tem corrido como nós pensávamos que ia correr. Ou seja, não é para falta de investimento, existe um erro qualquer, está a insistir um erro qualquer que temos que o corrigir. É que a verdade é que este ano não conseguimos aumentar o número de praticantes no futebol feminino. Há alguma coisa que está a correr mal, alguma coisa não está a funcionar como nós idealizamos, e temos que melhorar essa situação, porque temos como obrigação subir o número de praticantes, e a verdade é que este ano tivemos cerca de uma redução de 10% das praticantes, e isso preocupa-nos quando se faz um investimento tão forte, quando se faz um modelo de apuramento a campeão, que ao fim e ao cabo é uma festa do futebol feminino, com as condições todas que nós implantamos, com a própria visita do Dr. Fernando Gomes, entregou o troféu à equipa vencedora. Quando damos tanta atenção, e a verdade é que depois temos como resposta uma redução de 10%, deixa-nos um bocadinho desiludidos. Mas essa desilusão não é motivo para desistir, nem pouco mais ou menos. Acho que temos que mudar ainda algumas mentalidades, através de várias ações de sensibilização, e é isso que vamos ter que fazer na próxima época, e tentar aumentar o número de praticantes, nem que seja o nosso objetivo. Se fosse nas outras 2 ilhas como a Terceira, na Terceira e na Graciosa, na Terceira e São Jorge, se fosse como a Graciosa, era excelente, que temos lá uma taxa de praticantes mista à volta dos 14%. Mas há aqui um problema que também é notório, e isso baseia-se um pouco nesse fator. Nós na Ilha Terceira temos um número variado de modalidades esportivas, enquanto nessas 2 ilhas a oferta é muito menor. Portanto, a canalização, neste caso do género feminino, terá que ser para 2 ou 3 modalidades, enquanto na Ilha Terceira temos desde as danças de salão até à ginástica, ao judo. Portanto, há também, essa deve ser uma
uma razão que leva a isso, e o Maurício Exatamente. deve estar também consciente disso. Isso foi uma das justificações que nós tivemos na nossa mesa, mas também acho que pode entrar, as modalidades podem combinar em simbiose, e não há necessidade do atleta ser federado apenas no futebol, ou o atleta nem sequer ser só no futebol. Pode ser federada na ginástica, pode ser federada no futebol e na natação, e praticar as 3 modalidades, por exemplo, e isso não está a acontecer. Acho que as atletas estão um bocadinho direcionadas para um determinado tipo de modalidade, e ainda não aderiram ao futebol. É porque o futsal aconteceu exatamente o mesmo. Exatamente. Houve um boom muito grande no início, e hoje em dia, quero crer que quase não existe futsal feminino. Tivemos cá o campeão este ano de futsal feminino, que foi os Leões, mas foi a equipa A contra a equipa B. Não é isso que nós queremos. Queremos é um quadro competitivo que permita o desenvolvimento das próprias atletas. E quando há a equipa B contra a equipa A, ou 2, 3 equipas, não permite esse desenvolvimento desportivo. Na proximidade que o Maurício tem com clubes e jogadores, sente que ainda há aquele paradigma de que futebol e futsal ainda é para homens só? Olha, Diogo, eu vou-te confessar uma coisa que foi das coisas que mais me envergonhou, que prova muito a mentalidade de alguns dirigentes que a gente tem. Mas vou ter que confessar isso, porque acho que toda a gente também merece ouvir isso. Tivemos uma equipa que desistiu do apuramento de um apuramento de futebol feminino, e daí o apuramento de futebol feminino. E esse dirigente teve a coragem, ou nem sequer quer qualificar outro nome, de dizer: como vou desistir o apuramento feminino, mete-me o dinheiro na conta dos séniores do futebol. Isto é a coisa que houve logo. Isto é para partir logo a louça toda e ver bem o tipo que ainda existe esse tipo de dirigente. Eu muitas vezes digo que tem os melhores dirigentes do país. Um dirigente que tem que marcar, tem que fazer logística das equipas, tem que viajar de ilha para ilha, tem que contratar jogadores, tem que tratar os próprios presidentes que às vezes fazem esse tipo de trabalho todo. Esse dirigente tem que ser reconhecido como um grande dirigente a nível nacional, mas quando tem um dirigente desses que me diz: pega-me no dinheiro das femininas e põe-me nos séniores masculinos, isto é algo que deixa-me extremamente revoltado, e se calhar é a mentalidade ainda de algumas pessoas que temos cá na nossa Associação de Futebol de Angra. Apesar dessa dificuldade toda no futebol feminino, é justo também dizer, para quem não está com conhecimento em dia, de que das 3 associações de futebol dos Açores, a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo é a única que tem nos quadros competitivos do futebol feminino. Exatamente. A Associação de Futebol da Horta também agora tem o futebol feminino. Peço desculpa, a Associação de Futebol da Horta começou este ano, mas sim, de uma maneira tão... Mas numa ilha tão grande como a de São Miguel, exato, e uma associação que comporta também Santa Maria, não existe futebol feminino. Para o futsal feminino. Estão mais direcionados para o futsal. Tem boas equipas de futsal, tem um bom quadro competitivo de futsal, tem escalões de formação no futsal feminino, e isso também é algo que devemos de enaltecer e dar os parabéns, que realmente está muito bem lançado. A Associação Ponta Delgada no futsal feminino está muito bem. Ainda ontem tivemos aqui a vice-presidente da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, Natália Souza. No basquetebol há 4 associações regionais, no futebol há 3, e ela confessou-nos que cada vez há mais entendimento entre as 4 associações para que a modalidade progrida e deixar de existir aquelas brigas entre vizinhos, como se costuma dizer. No futebol, o Maurício tem essa noção que as 3 associações de futebol dos Açores estão cada vez mais a trabalhar em conjunto? Sim, temos uma relação muito boa, de muita amizade, de muita cumplicidade às vezes, mas não só com Ponta Delgada e Horta, com Lisboa, com Beja, com Algarve, com várias associações do país. Temos todos uma relação muito próxima, até porque temos reuniões mensalmente. Existem plenários quase de forma mensal, e que estamos todos juntos nessas reuniões e que partilhamos as nossas ideias e as nossas estratégias para o futuro. Atualmente as linhas orientadoras também que a Federação se calhar impõe, de certa forma, não digo obrigar, que se calhar é uma palavra muito forte, mas orientam as associações a terem um rumo mais ou menos equitativo, igual, digo mesmo. Exatamente. Para que isto funcione tudo e da mesma forma. A associação que consegue de certa forma sair um bocadinho fora da caixa é aquela que se vai relevar-se mais perante as outras, que vai ter mais importância nos seus projetos. Isso também temos tipo de pioneiros, esses projetos que, nomeadamente a Liga do Estabelecimento Prisional,
é algo que mais nenhuma associação do país faz, e a Associação Futebol de Angra viu que ali havia uma oportunidade daquelas pessoas que estão lá terem uma inclusão social, e isso também preocupou-nos e atacamos com toda a força essa situação. Eu muitas vezes digo que não consigo ser a maior associação do país, mas tenho quase a certeza absoluta que somos das melhores, mas isso é de longe, e podem ter associações com 10, 15 mil praticantes. A verdade é que é a importância, o carinho e a estratégia que temos definida é que nos permite sonhar sempre mais além, e a Associação Futebol de Angra vai se orgulhar enquanto cá estiver, e certamente um próximo presidente que venha vai se orgulhar que tem uns serviços administrativos fantásticos, tem um gabinete técnico fantástico, tem uma direção fantástica, tem os seus conselhos todos muito bem organizados, com a sua autonomia necessária, e a partir daí, quando existe essa conjugação de situações, tudo se torna mais fácil para a gente ser das melhores associações do país, como já disse muitas vezes, e já disse numa própria Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, que estamos a quilómetros de distância de muitas associações que andam no país com 10, 15 mil praticantes, que nós temos uma visão especial sobre o futebol, e temos as nossas dificuldades que nos obrigam também. A nossa situação arquiplástica ajuda-nos a crescer, e muito de como organizar e de como fazer um futebol melhor para o dia da manhã. Este projeto pioneiro do estabelecimento prisional, como falou, único no país, provavelmente a Federação até vai aproveitar aqui alguma coisa para tentar implementar nas restantes associações. A cadeia de Caxias, acho que é lá ao lado, é mesmo ao lado da Federação, então. É só outra o caminho. Essa outra pessoa o caminho, e podem implantar o projeto lá, que acho que não tinham muitas dificuldades. Sim, o Dr. Fernando Gomes achou uma ideia fantástica e viu que nós temos aqui cerca de 55 mil pessoas, 60 mil pessoas nas 3 ilhas, e que não é fácil atingir uma percentagem maior de número de atletas. E a verdade é que ele viu nesse prisma que foi: é uma ideia espetacular para vocês conseguirem ter mais 60, 70 atletas. Vocês entraram em sítios que mais ninguém entrou. É porque 5% da população que está cá, onde a Associação de Futebol de Angra, a Terceira, Graciosa e São Jorge, regula as suas competições, 5% da população pratica futebol ou futsal. E a verdade é que Lisboa ao Porto, estamos a falar de 1,5%. 2%. É muito significativo. É muito. E isso faz toda a diferença. É procurarmos onde existe possibilidade de nós promovermos o futebol e o futsal. E essa é a nossa preocupação. Aqui neste caso é para dizer que não é pela quantidade de espaço, mas sim por aquilo que se consegue em percentagem, porque a verdade é que os outros meios são muito maiores. Muito maiores. E nós temos que lutar com as armas que temos. Falamos em que números? Já agora, para quem nos está a ouvir, relativamente a esta época 22-23 que está a fechar, não é? Termina no último dia de julho. Julgo eu que as épocas esportivas de todas as associações terminam no último dia de julho. 30 de junho. De junho, aliás, estamos a falar em quantos atletas, não falo só de futebol, nem futsal, nem futebol feminino, no global, quantos atletas são filiados na Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, e incluindo obviamente as outras 2 ilhas. Eu penso que no dia de ontem conseguimos chegar aos 2.450, que é um recorde da Associação de Futebol de Angra. Estabeleceram um recorde este ano. Estabelecermos o recorde este ano, 2.450 atletas, sim senhor, contra os 2.413 da época passada. Apesar de falarem por vezes que os quadros competitivos estão cada vez mais reduzidos, isso não se reflete no número de atletas. Tem a ver com quê? Eu não sei, será que muito possivelmente... Porque vemos, desculpa lá, Maurício, porque vemos, por exemplo, no futebol sénior da Ilha Terceira, eu sei que por vezes deve haver inícios de época que deve ser um penar para a associação para fazer um campeonato de séniores, porque cada vez mais é complicado. Na Ilha Terceira acredito que temos muitas equipas nos nacionais, na Série Açores, mas a nível de ilha, porque é que, mas antigamente também tínhamos esse número de equipas nacionais e na Série Açores, mas neste momento não conseguimos. É um clube que aparece este ano, desaparece para o ano, surge outro, depois vem outro. Isto deve-se a quê? Olha, eu sei que a Associação Futebol de Angra, posso estar enganado, mas no ano passado era a Associação dos Açores com mais representantes a nível nacional, de equipas nacionais. E era a associação com mais equipas representadas, seja na Série Açores de futsal, seja na Série Açores de futebol. Portanto, é normal que não exista atletas suficientes para se fazer as equipas séniores. Um dia, vamos aqui ver, houve um dirigente da Graciosa e uma pessoa que sabe do que é que fala. O dia que acabar a Série Açores, na Graciosa nunca vai existir 4 equipas, porque não há pessoas suficientes.
apesar de termos muitas equipas femininas, certamente que elas não vão ir jogar para as equipas masculinas. Mas a verdade é que temos importado muitos atletas, é verdade, temos cada vez mais atletas de fora, porque é necessário, não temos tido o fruto que nós desejávamos na formação, não tem acontecido, diversos fatores, sabes de muitos deles, eu sei e reconheço que os quadros competitivos também podem ser, os quadros competitivos é uma luta minha e da minha direção, que temos que os melhorar, e o futebol sénior precisa de os melhorar, e que aquilo que eu estou a ver é que muito provavelmente, e não sei se ainda nesta época desportiva, vamos ter que fazer um esforço financeiro enorme e ter um campeonato entre as 3 ilhas, dando a dignidade que o campeonato da Associação de Futebol de Angra merece, que é uma prova que envolve as três ilhas com as equipas das 3 ilhas. Isso é uma coisa já há muito tempo almejada, não? Isso era um dos objetivos que eu sempre tive desde que nós Só que obviamente envolve deslocações e envolve custos. cerca de 60 mil euros. Enquanto não tivermos um patrocinador que nos permita ajudar nessa liga, nesse campeonato, torna-se um bocadinho complicado. Mas se calhar vai ter que ser o futuro, porque o futuro e um futuro próximo, porque isto de ter 2 equipas a competir na mesma ilha 15 a 15 dias, isto não é futebol, isso já não é futebol, isso é um esforço enorme que eles fazem, uma paixão enorme pelo jogo, isso não está em causa, mas a verdade é que o próprio adepto não tem muita vontade de ir ao campo ver a mesma equipa 15 a 15 dias, acho que torna-se um bocadinho, e eles cansam os próprios, devem-se cansar os próprios uns dos outros, sinceramente. Mas pronto, tentamos melhorar os quadros competitivos com a inclusão das equipas do Campeonato de Ilha juntamente com as equipas do Campeonato de Foz dos Açores, fazer uma taça de ilha forte, mas isso dura até certo tempo antes de começar a série Açores, ali a meio. Fora disso depois não funciona mais, as equipas de ilha ficam um bocadinho ao abandono durante a época desportiva. Reformular o campeonato de futebol dos Açores, nomeadamente a forma como se apura o campeão dos Açores para depois representar neste caso os Açores no Campeonato de Portugal, também pode ajudar nessa transição que a Associação de Futebol de Angra pensa de depois criar o campeonato, não da Associação de Futebol de Angra, mas do Grupo Central, por exemplo. Exato. Seria uma hipótese? Não, assim dessa forma do Grupo Central não, porque eu sou demasiado bairrista para ter que fazer um apuramento. Acho que olha, vou-te ser muito sincero, toda a gente sabe a minha opinião, portanto isso não é novidade nenhuma que eu vou dar. Eu não concordo. Temos os convidados para expressarem a sua opinião. Não é por outra razão. Eu não concordo com o Campeonato de Foz dos Açores, nem pouco mais ou menos, nunca concordei com ele, mas tenho que respeitar a vontade dos meus clubes, dos meus filiados. Eu sou eleito para ser o administrador da Associação de Futebol de Angra e defender os interesses deles, apesar de ter as minhas ideias, de pôr em prática muitas situações que acho que são as mais corretas, mas a verdade é que os clubes, a maior parte dos clubes, atenção, que por exemplo tenho uma opinião, e o presidente Lucetânia disse-me uma vez que era totalmente contra o Campeonato de Foz dos Açores, o antigo presidente do Angrense também disse-me que era totalmente contra o Campeonato de Foz dos Açores, mas existe uma grande maioria ainda que defende a continuação do Campeonato de Foz dos Açores. E o Campeonato de Foz dos Açores, enquanto durar, nós temos que fazer a melhor organização possível e temos que ter o melhor campeonato possível. E o melhor possível é o que está neste momento. Este é o melhor possível. Não conseguimos fazer muito mais que isso, porque não existe financiamento para mais que isso. Mas a verdade é que eu reconheço que era Campeonato da Associação de Futebol de Angra, o campeão da Associação de Futebol de Angra, Campeonato de Portugal. E estamos feitos. Eliminávamos aqui uma divisão, que não há necessidade de existir, até porque a própria Federação criou mais uma divisão que foi a Liga 3. Essa tinha sido a altura, se calhar, ideal, na altura que se cria a Liga 3, acabar com o Campeonato de Foz dos Açores. E aí, o campeão da Associação de Futebol de Angra subia diretamente a Campeonato de Portugal. Seria um espelho daquilo que se passa, por exemplo, no continente, porque cada associação manda para lá o seu campeão. Sim, exatamente. Temos que ter o mesmo direito de igualdade que os outros têm. Apesar de, no futsal, temos que admitir, somos um bocadinho mais beneficiados, mas também levamos anos e anos e anos a ser prejudicados. Agora somos um bocadinho mais beneficiados porque as nossas equipas sobem diretamente para a terceira divisão. E, infelizmente, mas eu tenho quase a certeza absoluta que muito brevemente isso vai mudar, o campeão, o primeiro classificado da terceira divisão de futsal da série Açores ainda não sobe à segunda divisão, mas eu tenho quase a certeza absoluta, posso afirmar isso de forma muito convincente, que em 2 anos, 3 anos isto será alterado, quase certeza.
Eu também, como estou do lado de cá, mas também posso expressar a minha opinião, porque já vivemos em democracia. Eu também corroboro da opinião do Maurício, porque não deve ser fácil para um presidente de uma associação de futebol de Angra, que neste ano, que nesta época que terminou e organizou o Campeonato de Futebol dos Açores, que alguém de outra associação veja resultados onde acima dos 10 golos aconteça. Deve ficar muito feio. Foi uma situação... Olha, eu lembro-me perfeitamente desse dia, porque telefonei... Não, foram várias. Acima dos 10-0 foi só uma vez. Foi duas uma, vezes, mas duas acima vezes. dos 7-8 foram várias. Acima dos 7 foi 3 vezes. Também não gostei, até telefonei. E isso quando acontece em futebol sénior, algo que está mal. Sim, algo que está... Mas às vezes a equipa que foi goleada foi sempre a mesma. Foi o Calheta, e não podemos esquecer que o Calheta recebe um convite um mês depois de todas as outras equipas, pela desistência de Boa Vista. Eu lembro-me perfeitamente neste dia. Mas isso é aí mesmo que eu quero chegar. Isso não traz dignidade nenhuma a uma competição. Não traz, mas foi uma opção. Quando da alguém equipa... entra numa competição que poderá ter acesso a um campeonato de Portugal e é convidada sem ter condições para tal, ou seja, esta competição já por si deixa de fazer sentido. Mas se calhar os outros clubes é que estão num patamar acima. Vamos ver de quem é que eles receberam as goleadas. Portanto, se bem me recordo, foi do Lusitânia, Operário, do Operário, do Guadalupe não, e do União Miquelense. Acho que foi dessas 3 equipas. Portanto, o Lusitânia e o Operário destacaram-se logo no princípio, raramente perderam o jogo até o que Operário acabaram perdeu, empatados em exatamente. Portanto, foi 2 equipas que destacaram-se e tinham um objetivo certo, era subir, custa o que custasse, e era para subir, e subiram, fizeram com boas equipas, boas exibições, e calhou-lhes na rifa o Calheta, que era uma equipa que foi com a intenção de ir para o Campeonato de Futebol dos Açores, de promover o seu concelho, de promover o atleta açoriano, e foi assim, e infelizmente não escorreu da melhor maneira, porque também o Ursulinense, a Beira e o Desportivo Valença já tinham absorvido a maior parte dos atletas, portanto, e para o Calheta não era viável contratar atletas fora da região, optaram por ter os atletas da região e sujeitaram-se às situações que tiveram que se sujeitar. Mantendo-me aí, já passando. Agora não gostei dos 18-0 nem desses resultados, claro. Mas... nem o mero espectador do futebol. Ninguém acho gosta. que gostou. Ninguém gosta. Deixando já daqui a pouco a palavra para o Diogo e continuando no campeonato de futebol dos Açores, foi de facto uma competição muito renhida, onde as 2 equipas terminaram em primeiro e em segundo lugar, Lusitânia e Operário respectivamente, acabaram com o mesmo número de pontos. Houve ali uma luta pelo cimo da tabela muito equilibrada, uma luta pela não descida também muito equilibrada. Vamos ter agora um Lusitânia num Campeonato de Portugal, tivemos um Fontinhas que desceu da Liga 3 ao Campeonato de Portugal, tivemos um Angrense e um Praense que também descem do Campeonato de Portugal para o Campeonato de Futebol dos Açores. Isto quem ver e quem observa este final de época, até parece que as equipas açorianas não estão preparadas para ir para os patamares nacionais. Porque houve, além o Praense passou por um processo extremamente difícil. O Praense teve o presidente que faleceu, teve uma mudança de investidores, a situação foi complicada para os lados da praia, sempre tive em contacto permanente, se não mesmo quase todos os dias com alguém do Praense e sabia em primeira mão das dificuldades que eles estavam a viver. A questão do Fontinhas foi inexperiência de uma liga extremamente competitiva, de um clube que se calhar não deu o passe a nível profissional que era necessário, mas também perfeitamente compreensível, e que infelizmente desceu também num método de descidas um bocadinho também que não é aquele que nós aliás que eu concordo, que é, faz-se um grupo de 4 equipas, desce 2, acho que a Liga 3 peca um bocadinho pela grande desorganização do campeonato, não é desorganização, mas pelos modelos os modelos também competitivos passos, não ideais do Campeonato de Portugal, sinceramente. Sim, estão nos primeiros passos e conhecendo bem as pessoas das Fontinhas, conhecendo bem as pessoas da freguesia das Fontinhas, vão dar a volta rapidamente e tudo se vai compor em breve trecho. Já agora, completando também a minha opinião sobre o Campeonato de Futebol dos Açores, até porque eu participei nele há alguns anos,
Eu também não concordo com este modelo de campeonato de futebol dos Açores. De qualquer forma, não vou entrar por aí porque acho que não sou a melhor pessoa, nem aquela que tem a competência certa para falar sobre isso. Perguntava apenas ao Maurício, uma associação como a de Angra, que engloba 3 ilhas, onde antigamente, claramente, a Graciosa e São Jorge ficavam mais de lado, isso é factual, não estou aqui a dar só uma opinião. Hoje em dia, a proximidade com os meios tecnológicos já não é desculpa, nem para nós relativamente com aquilo que é a Federação, mas falando da Associação de Futebol de Angra, já não há muita desculpa de dizer nós estamos aqui neste bocadinho, estamos longe, já não há tanto essa desculpa. A Associação tem feito essa aproximação. Para já as viagens estão a 60 euros, estão mais baratas. Estão mais baratas. E depois a minha direção, na altura que entrei como vice-presidente, uma coisa que optamos por fazer foi colocar um vice-presidente em cada ilha. Já era sem tempo. Também já era sem tempo. Não sei como é que nunca se viu isso no passado, que era necessário um vice-presidente para a Graciosa e um vice-presidente para São Jorge. E isso facilita todo o trabalho. Tudo fica mais fácil. Eu até acho que o presidente da Associação de Futebol de Angra, e eu falo por mim, mas acho que um presidente da Associação de Futebol de Angra nunca teve uma relação tanto próxima com os clubes de São Jorge e de Graciosa como nós temos agora. E apesar de termos lá um vice-presidente que se calhar os clubes deviam olha, vamos falar com o vice-presidente, não precisa falar com o presidente, não, mas a verdade é que tem havido uma relação de proximidade excelente. Eu falo com as ilhas de Graciosa e São Jorge quase todas as semanas. Acho que tem sido um trabalho tem ficado um trabalho muito mais fácil de conduzir nas ilhas de Graciosa e São Jorge, muito mais fácil, mesmo tendo o vice-presidente que facilita sempre o trabalho todo, mas tem havido mais proximidade, vive-se de outra forma. Para terminar este assunto do Campeonato de Futebol dos Açores e também obviamente que nós vamos recebendo aqui algumas opiniões e algumas perguntas que querem que sejam feitas e nós cá à rádio também nós damos a voz aos nossos ouvintes, e esta era uma das questões também que estava na minha lista, fala-se tanto em inclusão, ainda não conseguiu a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, junto da Direção Regional do Desporto com as outras associações, fazer com que jogadores que não são açorianos, depois de estar cá demasiado tempo ou de estarem cá já com a sua vida cá feita, com a sua residência fiscal cá nos Açores, porque é que ainda tem o estatuto de não jogador da região quando é para competir no Campeonato de Futebol dos Açores? Mas isso é porque não faz os anos de formação que é necessário para ser considerado um jogador formado nos Açores. Mas, portanto, isso é uma questão que não acontece em nenhuma zona do país, e também concordo perfeitamente e até acho que é discriminatório. É uma discriminação. Quando um atleta açoriano vai para o continente e não é alvo dessa discriminação, e também estamos aqui a falar de discriminação, se calhar não é o termo mais correto, porque aqui existe um apoio de parte do governo para dar ao atleta que é formado nos Açores, e os clubes são livres de mas, por exemplo, apoio como o Maurício falou, na Ilha da Graciosa, se for assim, não há equipas. Sim, não há equipas, não. E as equipas da Graciosa não recebem esse apoio do governo. Agora, como é que este apoio é para isto? Agora, se deveria... Uma equipa do Guadalupe tem 4, 5, 6 jogadores da Graciosa, no máximo, e das outras ilhas. Sim, portanto, essa equipa ultrapassa, não esteve. Isso para mim é discriminação, não acha? Há que haver também a mudança desse paradigma. Mas a gente está a falar que é discriminatório porquê? Porque existe um apoio para um atleta que é formado nos Açores. Discriminatório, se calhar não é a palavra mais correta. Eu vou pôr a questão de outra maneira. Eu fui treinador do Boa Vista Clube da Ribeirinha e fomos campeões da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. E tinha um jogador lá, que neste momento era o treinador adjunto do Nuno de Janeiro no Angrense, que se chama Ruben Trigo, que veio para cá jogar futebol para o Praense, já está cá há largos anos. E o Ruben Trigo, no ano seguinte em que fomos para o Campeonato de Futebol dos Açores, simplesmente foi obrigado a abandonar o clube, porque o clube, para receber um apoio por inteiro, porque se não for o apoio por inteiro temos que ir à procura de patrocínios, de apoios exclusivos, teve que abandonar o clube, que não tinha X anos de formação na região. Um jogador que tanto deu e tanto está a dar ao futebol terceirense e ainda nem é considerado como se fosse açoriano. A gente já os considera um açoriano nosso, um companheiro, mas é uma situação ainda mais injusta. Como o José Pepe Dias, que está cá e que estava na Vila Nova, e que depois não pôde. Vamos ver um caso ainda mais grave. O Vítor Samuel, guarda-redes dos Altares, certo.
Não tinha os 2 ou 3 anos de formação que era necessário. E é de cá. E é de Nunca cá. saiu de E é cá. açoriano. Isso é que é injusto. É, ele nascendo nos Açores, sendo açoriano, e assim que uma equipa subia para a Série Açores, para o Campeonato dos Açores, Ele tinha que ir para normalmente outra. ele era dispensado. Isso é que é injusto. Este ainda é mais injusto. Não há esse diálogo Existe. com a Direção Regional do Desporto. Não, existe. É porque Existe o melhor diálogo possível. esta questão existe, não é de agora da atual Direção Regional do Desporto, nem da Secretaria Regional da Saúde. Existe. Já vem de anos e anos e anos anteriores. Ou seja, várias pessoas passaram para aquele cargo, mas nunca foi possível mudar isto. Existe o melhor diálogo possível e existem propostas das próprias associações para que se minimize essas situações. Nós, antes do professor Luís Carlos Couto estar nas suas funções, preparamos um documento que tinha como várias situações. Uma delas era esta: era permitir que a equipa pudesse ter 3 ou 4 jogadores fora da região e que não perdesse a majoração do atleta formado nos Açores. A verdade é que o professor ouviu-nos, mas teve uma outra ideia diferente daquela que é a nossa. Portanto, a Direção Regional aquilo que optou, ou se o professor aquilo que optou propor foi: se os atletas, os clubes podiam ter 2 internacionais que não pediam a majoração do atleta açoriano. Portanto, Para chegar um internacional cá aos Açores. chegam muitos internacionais aqui aos Açores e têm chegado. Agora é que precisa de saber se um atleta, e sem atenção, que ninguém pense que eu estou aqui a discriminar, seja o que for, precisa saber se um atleta que é formado num Burkina Faso, ou seja de onde for, seja em que país for, tem mais qualidade que um atleta açoriano. Ou tenha mais qualidade. Aliás, vamos fazer a comparação de uma maneira diferente para ficar mais equilibrado. Tenha mais qualidade com um atleta que é formado desde o sub-12 ao sub-19 no Benfica e que nunca tenha sido internacional. Esse atleta vai ter mais qualidade que ele, com a certeza absoluta que não vai ter. Portanto, é essas situações que a gente deveria ter atenção, e é tudo o que for para acrescentar qualidade e desenvolvimento desportivo ao atleta açoriano, temos que experimentar. Temos que o fazer. E tenho a certeza absoluta que existem muitos atletas no continente que fez formações em grandes clubes, em clubes médios, que vinham acrescentar muita qualidade e vinham criar mais desenvolvimento desportivo aos nossos atletas. É essas situações que temos de tentar melhorar no futuro. Mas temos sempre... As associações de futebol apresentam as várias propostas a quem de direito. Também não faz publicidade das propostas todas que nós apresentamos. Nós temos que ter essa preocupação, é que os nossos filiados são esses que nos elegem para sermos os administradores da Associação de Futebol. E os nossos filiados reconhecem e sabem dessas propostas que nós apresentamos. Pois parece-me, e antes de passar a palavra ao Diogo, porque isto depois, um assunto vai surgindo a seguir ao outro, parece-me um bocado incongruente também, depois, foi histórico este ano, a ascensão de uma equipa de Júniores A dos Açores, e neste caso o Lusitânia, afiliado na Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, subir a um campeonato nacional de primeira divisão de Júniores A, onde o plantel maioritariamente era constituído por atletas não formados na região. Isto não é um bocado incongruente? Eu penso que não seja, foi uma opção do clube. Mas há o apoio? Não há o apoio, não. O Lusitânia não teve qualquer tipo de apoio, seja de quem for. Pronto, então para que fique bem esclarecido aqui, os apoios. o Lusitânia disputou o campeonato nacional à sua conta e medida. Patrocinado pelo próprio Lusitânia. Todas as viagens. Não teve um apoio que seja. Parte da Direção Regional. Para o ano que vem, já terá o apoio porque está no Nacional da primeira divisão. Aí sim, porque está no Nacional. Está no mesmo pé de igualdade do sub-23. Independentemente dos jogadores serem formados ou não na região. Exatamente, tem que ter o apoio, o mínimo das viagens, como acontece com o Fontinhas, com o Praense, com as equipas que estão nos nacionais, tem esse apoio. Esse foi um momento de satisfação para a associação, obviamente. Claro que sim. Quando estamos ao mais alto nível, seja em que modalidade for, a gente está sempre muito satisfeitos. E foi um orgulho enorme. Em contraste, tive a desilusão do Fontinhas, porque estava na Liga 3, estava no patamar mais alto do próprio Lusitânia Futsal, que esteve à beira de subir à primeira divisão. Foi muito pouco, mas pronto. Diogo. Maurício, como diz o Lino, vou puxar a brasa à minha sardinha. A arbitragem passa por... oscila muito. São João, sardinhas, não falta também, por isso temos que puxá-la para a nossa. A arbitragem tem sempre momentos altos e baixos, com maior número de pessoas disponíveis para esta vertente, outras épocas menos. Como é que
Que perspectivas tem a Associação num futuro próximo no que toca ao setor da arbitragem? Olha, a Associação de Futebol o que fez agora, nesse último de janeiro para cá, foi contratar um técnico especializado para a arbitragem. E isso acho que vai de encontro àquilo que nós queremos, que é um investimento forte na arbitragem. Melhoramos de forma significativa os prémios da arbitragem, que também é importante. Não é, e as pessoas não pensam que os árbitros, que estou aqui a querer dizer que os árbitros estão aqui para dinheiro, ou seja, porque não. As pessoas têm que receber conforme aquilo que fazem. E se fazem bem, têm que receber bem. E é isso que nós nos preocupamos em fazer também, foi aumentar, e também com a reivindicação dos próprios árbitros, foi aumentar os prémios de arbitragem. E acima de tudo, tentar que no dia 30 de cada mês o árbitro recebesse o seu prémio, tal como recebe os funcionários das instituições todas que estejam saudáveis, não é? Acho que, à exceção de um mês, foi um mês mais complicado, é que receberam 5 dias depois, mas também nós temos essa preocupação. E é dar cada vez mais formações. O centro de treinos está a funcionar, temos um técnico para a área física e temos um técnico para a área teórica. E eu acho que o caminho vai-se fazendo caminhando, melhorando os conhecimentos, tendo cada vez mais formações, e tem o centro de treinos em funcionamento, que é extremamente importante. Esperemos que na próxima época desportiva o centro de treinos esteja também em atividade no futsal, porque o futsal está cada vez mais exigente. Os nossos clubes, os nossos dirigentes estão cada vez melhores, e temos que melhorar também e dar as condições que os árbitros necessitam do futsal para eles conseguirem estar em pé de igualdade com os nossos atletas, com os nossos dirigentes, para estarem todos em pé de igualdade. A evolução tem que ser por parte de todos. Já agora, o número de árbitros, acho que também no futsal tem tido uma quebra. A Associação tem algum plano, quer para o futebol, quer para o futsal, que possa corrigir aqui uma ou outra lacuna na quantidade, no número de árbitros? A nossa intenção é aumentar sempre o número de árbitros. À semelhança do que acontece com o número de atletas, é importante também para nós, que são praticantes, também contam para os resultados. Aumentar o número de árbitros. Mas também reconheço que não é nada fácil, e andaste lá muitos anos. Muitas dificuldades vocês passaram, muitos momentos difíceis vocês passaram, muitas vezes ouviram coisas de pessoas que nem sequer sabiam o que era um campo de futebol e que é uma bola, e vocês têm que estar, na altura que estavas lá, tinha que estar a ouvir aquela tipo de situação, e é desagradável, não é fácil de ser árbitro. Eu já disse a muita gente que eu não queria ser árbitro, tinha que ter muita paixão para ser árbitro, porque para aquilo que se paga eu nunca queria ser árbitro. Mas é uma dificuldade, é algo que estamos a tentar fazer, é aumentar o número de árbitros no próximo ano, e de maneira também a facilitar um bocadinho o próprio Conselho de Arbitragem. Vamos ter que fazer uma mudança nos horários de jogos, também não se percebe certos horários que estão aí, conseguimos concentrar, às vezes vamos ter que concentrar em infantis o número de árbitros, uma coisa fora de série. Tem que haver a abertura por parte da associação e por parte dos próprios dirigentes dos clubes, para que se modifique também e altere os horários dos jogos, que não são, dessa forma não é fácil de gerir. Há árbitros para esses jogos todos. Nós já passamos aqui uma lâmina sobre o futsal, mas não queria deixar de referir que comparativamente... Mas tem que ter o mesmo tempo, tem que ter os mesmos minutos. Futsal e futebol vai ter que ter os mesmos minutos. Não começo logo aqui a receber... Não recebes, porque nós ainda continuamos a comandar aqui a emissão, e se fosse para falar de tudo... O futsal somos das melhores associações do país. O futsal é mais representativo da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo em termos nacionais do que o futebol, porque temos duas equipas no segundo escalão. Temos duas equipas no segundo escalão, Barbarense, e na Série Açores também nacional. E temos a Série Açores, que é nacional da terceira divisão, mas é nacional. Mas ia falando eu mais sobre a segunda divisão, onde o Lusitânia esteve, como falei há pouco, a poucos segundos de poder subir a uma primeira divisão, que seria de facto histórico. Temos o Barbarense, que conseguiu muito bem a sua manutenção. É uma modalidade que também leva muita gente ao pavilhão, e que cada vez mais consolidada e com cada vez mais perspectivas de estarmos com níveis competitivos mais acima. Tivemos 2 finais de taça com perto de 700 pessoas no pavilhão.
É uma coisa incrível. No futebol não é fácil. No futebol não é fácil, apesar de termos tido aqui uma final numa final entre o Lusitânia e o Lagense, que teve uma moldura humana fantástica, num dia fantástico, num final de taça digno de final de taça para uma prova a nível distrital. Desculpa, agora com essa emoção de tanta gente de falar do Lusitânia e do Barbarense numa segunda divisão, e que cada vez mais é expectável que cheguem equipas de futsal a níveis competitivos mais altos. Acreditas que, por exemplo, no espaço de 1-2 anos teremos uma equipa na primeira divisão nacional? Isso era algo de extraordinário? Eu acredito que possa-se conseguir. Agora não sei se os clubes estão dispostos a voltar a fazer o investimento que fizeram. Sinceramente não sei se existe, se os clubes é que têm que gerir a sua atividade, não sei se existem as condições para isso ou não. Mas a verdade é que o Lusitânia, ali a uma certa parte da época, disse: olha, isso já está feito, nem sequer vale a pena, isto está com um andamento de tal forma que isto não é hipótese. Aquela derrota em Passos Ferreira, depois o Belenenses. O Belenenses também não correu nada bem. Não foi um bom jogo, ou seja, houve várias condicionantes, mas isto é mesmo assim. E pronto, julgava que o Lusitânia estava praticamente na primeira divisão. Ainda falava muitas vezes com o Pedro Dias sobre o futsal e sobre o Lusitânia, e ele dizia: pá, com o andamento que eles estão, desta forma ninguém os para. Mas a verdade é que as coisas também não correram bem, mas é assim, a bola é redonda, umas vezes entra, outras vezes não entra, é mesmo assim. Sobre o Barbarense, foi uma reviravolta fantástica. O Zé Armando, numa reunião que teve na Associação de Futebol, Zé Armando, que é o presidente do Barbarense, do Barbarense, ali mais ou menos a meio da época, virou-se para mim e disse assim: Presidente, esteja descansado que nós vamos ficar na segunda divisão. Numa altura que a gente olhava para aquilo e disse: pá, isto se calhar não tem salvação, mas é verdade. Está aí à igreja todos os dias. Mas é verdade, é que o Zé Armando, convicto, e que a sua equipa técnica, que os seus jogadores deu a volta de uma forma incrível, fizeram excelentes resultados. E deram uma mostra realmente que às vezes, quando a gente está num momento mau, só com muita confiança e com muito trabalho, com muita organização, da maneira que eles estão organizados, conseguiu dar a volta àquilo, e estão de parabéns. E foi também um momento fantástico, e que me orgulhou muito de termos as nossas duas equipas na segunda divisão de futsal. Antes de chegarmos ao final, que são um projeto futuro de uma academia que já em off me confidenciaste, falando da outra modalidade dentro do futebol que ainda não está cá. Futebol de praia, para quando? O futebol de praia, o ano passado fizemos uma parceria juntamente com a JSD, correu muito bem, tivemos alguns atletas tivemos um torneio com alguns atletas, não os pretendidos. Pensamos que em agosto conseguimos lançar mais um torneio. Este agosto agora? Sim, este agosto conseguimos lançar mais um torneio, até porque tenho uma promessa com o antigo atleta da Associação de Futebol de Angra, e que lhe disse que em agosto haveríamos de fazer um torneio na Praia da Vitória. Já tem tudo mais ou menos apalavrado com o vice-presidente da Câmara da Praia, Sr. Ricky Batista, e as coisas vão andar no caminho, e vamos conseguir fazer um torneio também digno daquela enorme praia, daquela praia fantástica que é a Praia, da Praia Vitória. Alguns 10 campos. É verdade, aquilo é fantástico, e tem lá as condições, tem lá o campo, tem lá todas as condições para que se possa fazer um torneio digno e que possa aproximar as pessoas de uma vez por todas ao futebol praia. Eu gostava só de destacar algo aqui, se me permitem, que já falamos um bocadinho de todas as vertentes do futebol, já analisamos aqui alguns problemas, entre aspas, que acontecem atualmente, mas eu gostava de destacar algo. Enquanto fizeste a pergunta anterior, o Maurício até se esqueceu dela porque entusiasmou-se a falar do público, e acho que é por aí também que temos que entrar no nosso futebol. Tem faltado público nos nossos campos de futebol. Eu sei que há jogos que podem não ser tão atrativos, eu sei que há clubes que não atraem tantas pessoas aos campos, mas eu acho que é bonito ver uma pessoa esquecer-se do que é que acabou de perguntar há 2 segundos atrás, porque se entusiasma a falar do público que foi ao estádio, que foi ao pavilhão, e acho que, sinceramente, isto não é uma questão, é só uma constatação, que realmente está a faltar um bocadinho por aí. O que é que os clubes podem fazer para atrair mais pessoas? Pois se calhar tem que jogar um bocadinho melhor, ou algo que seja, não sei, mas realmente está a faltar esta motivação, não é? Este esquecer da gente chegar a um campo e olhar para uma bancada e não ver lugares para sentar porque está tudo cheio. Olha, e quase comparava como foram as corridas de São João que decorreram até agora, onde a praça também não tinha mais lugares. Por exemplo, era só uma constatação e uma à parte que eu queria também deixar, que é o que é preciso fazer para que mais pessoas apareçam nos pavilhões e nos campos de futebol. Exatamente. Eu acho que, acima de tudo, quando o futsal for levado com uma festa que realmente é, com a emoção que transmite às pessoas que estão ali sentadas a ver aquele espetáculo,
tudo se torna mais fácil. A palavra vai-se passando uns para os outros e a pessoa, quando chegar a casa e disser ao seu vizinho, à sua família: olha, consolei-me, estive no futebol, consolei-me mesmo, usar mesmo esse termo terceirense, consolei-me, foi espetacular, estive a conversar com aquele, com aquela, e estivemos a ver futebol e ali com os nossos filhos, tudo fantástico, tudo ok. Quando for assim, certamente vamos ter mais gente no futebol. Agora, quando for para chegar segunda-feira ao trabalho e falar do arte, e falar do jogador que falhou, e daquele gajo que fez assim e que fez assado, aí cada vez vamos estar a afastar mais pessoas do futebol. Vivem aquilo como uma festa, aquilo é um momento. Aquilo é um momento. A gente deve se preocupar com a nossa vida, ter o sustento para os nossos filhos, ter as nossas atividades, ajudar nas nossas atividades culturais, sociais. Isso é a nossa preocupação. Mas quando se chega a um jogo de futebol, as pessoas têm que começar a perceber o quanto um dirigente trabalha durante uma semana inteira para que se possa ter equipamentos ali, para que os próprios filhos possam ter os equipamentos para jogar dobradinhos lá na sua cesta, não sei quê, os árbitros, a dificuldade que têm às vezes de trocar turnos e não sei quê para poderem estar presentes nos jogos, os próprios treinadores às vezes abdicam de muitas coisas para poderem estar também ali no futebol, o dirigente abdica da sua família durante 8 a 9 meses no ano. As pessoas têm que começar a ter respeito pelo dirigente. Aquilo é uma festa, aquilo dá muito trabalho. Dizem que a gente só sabe fazer festas, mas a gente também sabe o valor e o trabalho que dá a fazer uma festa. Tem que se começar a ter mais respeito também quando se vai a um campo de futebol. E tem que ser uniforme. É festa, divertiram-se ali um bocadinho e viram um bom espetáculo de futebol. Agora, se um joga menos, outro joga mais, o arte erra, isso não interessa, siga. E tem que ser visto como uma festa, como disse aqui no princípio. Essencialmente isso. Maurício, estamos quase a atingir o minuto 60 deste jogo. Infelizmente não tem 90 minutos, tem à volta de 60. É hora para substituições, Lino. Não, até porque estiveram aqui, agora estava-me a lembrar disso, um dirigente, o Maurício Toledo, presidente da Associação de Futebol, um treinador que sou eu e um árbitro que é o Diogo. Ou seja, faltou o essencial, que é para um jogo de futebol acontecer, que são os jogadores e a bola, mas mesmo assim o jogo decorreu, vai acabar empatado 0-0, mas decorreu lindamente. Deixo as últimas palavras do Maurício para nos falar sobre os projetos em futuro. Fala-se de uma academia, da instalação de uma sede numa unidade hoteleira. Fala-nos um bocado sobre isto como último assunto desta eu vou falar, conversa. e já que temos aqui também uma conversa de amigos, isso basicamente está a ser uma conversa de amigos. E aqui no Rádio Clube de Angra nunca há entrevistas, é verdade. Conversas. Vou aqui também dizer uma coisa, tu já fizeste a tua despedida como treinador, mas tu tens que voltar. É porque na altura que tu deixaste treinar o meu filho abandonou o futebol, não sei se tu sabes, pá. Não era nada por quem estava lá, nem pouco mais ou menos, que até gosto muito de quem está lá, mas ele diz que sentia a tua falta e ele nunca mais quis ir para o campo por causa que não estavas lá, é verdade. Agradeço, é verdade. Por isso tens que voltar, senão o rapaz nunca mais me volta a jogar a bola. Academia. Portanto, a academia é inserida, uma associação, é mais um projeto da Federação Portuguesa de Futebol. Nós já temos mais ou menos o lugar para fazer o campo de futebol. É um campo de futebol de relva natural. Temos o local também pode, sem qualquer tipo de problema, até porque eu assumo as responsabilidades depois que possam vir a dar. Será no João Paulo II, naquela se o projeto for avante, será no João Paulo II, naquela zona, penso que na altura havia ali qualquer coisa de cavalos. De equitação, ali ao lado do sintético, exatamente, não é mais abaixo um pouco? Exatamente. Não, na parte de cima. Na parte de cima. Atrás do pavilhão. Certo. Ao lado do ringue, talvez. Exato. E um bocadinho mais para baixo. Temos como intenção fazer aí gabinete técnico, sala de multimédia, 4 balneares, 2 balneares para os árbitros, garagens, Esta rouparia. academia seria a semelhança de uma cidade de futebol em ponto pequeno? Em ponto mais para pequeno. Os trabalhos de seleções, sim. para... E tentar inseri-la ali no Parque Desportivo, que é um parque desportivo fantástico, e acho que ficava muito bem ali naquele parque desportivo, porque até é um campo relevado, com as medidas dos nacionais, com a bancada também muito à semelhança daquela que tem na cidade do futebol. Portanto, era nessa situação, porque para já falta campos de futebol, não é? Temos falta de campos e essencialmente de relevados natural. Porque ainda esse ano tivemos o Fontinhas na Liga 3, era obrigatório ter um relevado natural e fazerem os jogos no relevado natural, e a verdade é que falhando aquele não tinha muitas más hipóteses. E também para o nosso próprio atleta de seleção, acho que é uma maneira de motivá-los e de saber que eles vão jogar na sua seleção num relevado natural, vão treinar num relevado natural, para dar-lhes mais aquele toquezinho que eles precisam para se sentirem um bocadinho mais valorizados também, nesse sentido. E isso nós pretendemos, já estamos na fase de projeto, estamos na elaboração do projeto, será apresentado
aos nossos sócios dentro de pouco tempo, e sai aqui em primeira mão no Rádio Clube de Angra, que merece, quando se anuncia qualquer tipo de projeto para o futebol, merece que seja aqui anunciado, e que é algo que tem um investimento elevado, mas esperemos a conclusão, tendo sempre o alto patrocínio da Federação Portuguesa de Futebol, será sempre muito mais fácil de pôr em prática esse grande projeto. O outro grande projeto, devido às dificuldades que nós temos passado, temos nomeadamente onde albergar os atletas que são convocados das outras ilhas, da Ilha de Graciosa e São Jorge, temos feito um investimento enorme a colocar os atletas nas unidades hoteleiras. Isto ao final de um ano dá-nos uma quantia que torna-se um bocadinho incomportável de gerir, e a verdade é que vamos fazer algumas transformações na nossa sede e fazer uma unidade, digamos, uma unidade hoteleira que permita ter lá, seja os atletas que vêm aos estágios das nossas seleções. É uma unidade hoteleira, ela própria, feita pela associação. Feita pela associação, na nossa sede da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, onde permitirá também que consigamos albergar lá cerca de 24 pessoas, em regime quase todo em camaradas, mas com as condições dignas de quem vem, mesmo das próprias equipas que vêm da Graciosa e de São Jorge, que possam utilizar as nossas instalações, ficando muito mais barato todo o investimento que possa vir a ser necessário se tivessem que ficar noutra unidade hoteleira aqui nos arredores de Angra ou da praia. Nós agradecemos estas notícias em primeira mão. De facto, também é uma parceria que mantemos há longos anos, Rádio Clube de Angra, Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Diogo, não sei se tens nada para terminar aqui com o seu presidente Maurício Toledo. Só mesmo agradecer a vinda dele e continuar a desejar o bom rumo, que é mesmo assim que isto tem seguido, e pronto, e que o Rádio Clube também está aqui para... Continuam aqui para o que é preciso. Obviamente, continuamos de portas abertas este ano, literalmente, porque a porta está aberta e estamos até do lado de fora da porta. Agradecer mais uma vez ao Maurício Toledo pela disponibilidade que demonstra sempre quando é recrutado, entre aspas, para vir aqui estar ao pé de nós e ao nosso microfone, e desejar os maiores sucessos esportivos, os maiores sucessos pessoais, e que continue em crescente essa vida tão profícua que tem a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Muito obrigado pelo convite, e desejar também umas restantes São Joaninas cheias de festa e de muita alegria, que bem precisamos também nessa altura. Muito obrigado a todos. Obrigado.